estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje entrevista o primeiro governador do PCdoB, o maranhense Flávio Dino. Termine o seu raciocínio daquele primeiro milhão. Não, aí a partir daí nós temos um planejamento com todos os secretários. Nós vamos investir muito no terreno social, né? Porque nós temos esse desafio da educação, nós temos algumas referências boas, positivas, por exemplo, o estado do Ceará faz um trabalho muito bom, mesmo na segurança Pernambuco, sob a liderança do saudoso governador Eduardo, fez um trabalho muito bom chamado Pacto pela Vida. Então nós já temos os embriões das políticas que nós vamos alterar para garantir que com os recursos disponíveis a gente possa efetivamente melhorar progressivamente os indicadores sociais. Nós vamos entregar em 2018 um Maranhão com indicadores sociais bem melhores. Isso eu tenho absoluta certeza. Há uma meta específica, não? Nós não quantificamos a meta. A meta genérica é tirar o Maranhão dos últimos lugares. E isso nós vamos fazer. Porque o Maranhão tem condições. O Maranhão tem porto, ferrovia, rodovia, solo, água, gás, enfim, recursos humanos, claro, o segundo maior litoral do Brasil. Então o Maranhão tem potencialidades objetivas, não é um devaneio de quem acabou de ganhar uma eleição. Uma utopia. Isso é uma leitura realista. Nós temos que pegar isso e transformar num projeto de desenvolvimento inclusivo, né? E não um projeto de desenvolvimento de economia de enclave, que foi feito desde o tempo da ditadura. Né? O Celso Furtado, que eu sempre aludo, porque sou um fã incondicional do Celso Furtado, grande figura. ele sempre incluiu o Maranhão, quando ele projetou a visão do Novo Nordeste, e o Maranhão era o Eldorado, era a saída, inclusive, para o semiárido nordestino. Então eu continuo aluno do Celso Furtado nesse sentido, acreditando nisso. Agora, os nossos telespectadores estão me cobrando. O Observatório da Imprensa é um programa que focaliza a imprensa. E uma das suas vitórias foi contra uma oligarquia midiática. E eu queria ver, eu queria a sua descrição, quer dizer, porque é um caso de estudo, né? De como um Estado pobre, sem recursos, ia dominar, a mídia é inteiramente dominada por um clã, não é? Ou por um conjunto de clãs associados. Antes de você responder, eu acho que o telespectador coloca o dedo na ferida. Quer dizer, que eu acho que não é só o Maranhão, né? É o Nordeste. Sim. É uma característica muito nordestina, né? Você não vê no sul do país, mas você vê isso no Nordeste. O maior empresário de comunicação da Bahia é uma família política, o maior empresário de comunicação de Sergipe é uma família política, o maior empresário de comunicação de Alagoas é uma família política, o maior empresário de comunicação do Rio Grande do Norte também é uma família, e do Maranhão. Quer dizer, você tem E evidentemente que o sertão vira mar num dia que um jornal de uma determinada família política aceitar ouvir o outro lado, enfim, essa coisa. Isso é uma questão muito nordestina, e que tem essa dramaticidade que o Diniz colocou no Maranhão. Por favor. A democratização da mídia é uma causa nacional, né? Não há dúvida, e tem as suas especificidades. Neste caso, concretamente, de fato você tem razão, por uma série de razões, da forma como o poder se delineou no Estado. E há uma contingência que foi exatamente o período da Constituinte, em que o senador Sarney era o presidente da República, e defendia o presidencialismo em um mandato de 5 anos. Muitas dessas concessões a que você acabou de aludir tiveram origem exatamente nesse período. Então se constituiu a partir daí o que se convencionou chamado coronelismo midiático, que tem a especificidade exatamente em relação aos oligopólios econômicos que dominam a mídia no plano nacional. Neste caso, a saída é cumprir a Constituição. Político, mandatário, deputado, senador, não pode ser dono de rádio e TV. Eu não sou dono, nem quero ser e não serei, porque respeito muito quem é dono. Não é demérito a quem é dono. Apenas são atividades diferentes. A política tem que se autonomizar nesse sentido para recuperar a sua dignidade, a sua estatura. E a sua credibilidade. E a sua credibilidade e a sua legitimidade, né? Então, na medida em que você interpenetra o jogo político a esses interesses comerciais, empresariais, legítimos, não discuto a legitimidade dos interesses. O que não é legítimo é a interpenetração. Você gera exatamente a situação do Maranhão, em que nós enfrentamos todas as redes de TV, uma rede de comunicação presente. Sofreu muito aí,
Apanhou muito, né? Todos os dias. Todos os dias, ao ponto de eu pedir para minha mãe, que tem 70 e poucos anos, eu não vou dizer a idade exata, para ela parar de ouvir rádio. Porque uma vez ela estava ouvindo 5 horas da manhã e estava dizendo horrores. Ela disse, meu filho, se aquilo fosse verdade, se fosse aquilo tudo. E ela estava inadvertidamente procurando ouvir uma música na rádio de um desses grupos midiáticos. Foi o que? Internet? Horário eleitoral? Primeiro, nós fizemos uma preparação muito intensa, que nós chamamos de Movimento Diálogos pelo Maranhão, que éramos nós viajando o Estado. Depois, usamos muito a internet, apesar da exclusão digital no nosso Estado ser a maior do Brasil. Mas nós alcançamos os formadores de opinião, criamos os nós de rede capazes de difundir informação. E depois o horário gratuito. Por isso que a aliança política também era imprescindível, porque nos dava tempo para resistir a isso, claro. Das barbaridades. Teve quanto eu tempo? Tinha 6 minutos, alguma coisa. 6 minutos. É um bom tempo de TV. E contra 9, mais ou menos. Então, nós conseguimos articular um discurso, uma linha de defesa dos ataques que chegaram a patamares absurdos, desde questões absolutamente pessoais e tão inomináveis que eu mesmo não repito, agressões de todo tipo, mas também a inventar, por exemplo, um preso que na última hora apareceu na FTV deles, algemado, afirmando que eu era chefe de uma quadrilha de assaltantes de banco. Então isso aconteceu nessa eleição de 2014, não foi de 1950 ou 60, aconteceu agora, há um mês e pouco atrás, e isso mostra exatamente o quão deletéria é essa confusão entre a luta política se dando nesse patamar, a meu ver inaceitável, e se confundindo com um império midiático, né, instituído no nosso Estado. Sim, mas e como é que vai ser? Eles vão continuar donos dessa... Seguramente, porque eu não cogito de expropriação. Exatamente. Porque outro dia me perguntaram se a gente ia expropriar, eu digo, olha, não pode, a Constituição claro. não permite. Mas como é que vai ser a convivência, imprensa... Nós vamos estabelecer padrões comerciais naquilo que foi imprescindível o Estado fazer, editais e anúncios, etc. E desenvolver uma boa rede pública de comunicação, e rede pública não só estatal, mas envolvendo rádios comunitárias também, e internet. Nós precisamos, o que está ao alcance do Estado hoje é exatamente facilitar o acesso do cidadão à banda larga de internet. E essa é uma mini revolução, porque isso cria o contraste, claro. Cria o outro espaço público de circulação de ideias, do discurso, em contraposição a esse mundo cristalizado que irá continuar como tal. Nós não temos condições no plano estadual de alterar essa situação. Então nós vamos conviver com isso. Agora vamos conviver. Rádios comunitárias. Nós vamos buscar exatamente construir a partir daí. Agora nós vamos conviver com isso, respeitar, mas jamais sucumbir. Nós temos fronteiras que nós não devemos ultrapassar. Porque quando o político se elege com o discurso e adota outra prática no dia seguinte, é um desastre para a democracia, não só para ele. É um desastre para o governo, é um desastre para a democracia e para a atividade política. Um processo histórico mesmo. Quando uma pessoa muda no dia seguinte, favorece aquela tese, todos são iguais. Né? Todos são... É natural. Então você tem que ter um patrimônio, não é que você vai ser um fanático, porque até o Weber dizia isso com muita propriedade política como vocação, quando ele distingue as duas éticas, ética da convicção ou dos princípios, ética dos resultados ou da responsabilidade. Lá pela F. ele diz assim, o bom político, ele não é essa metamorfose ambulante, mas ele também não é um fanático, porque senão ele não serve. Claro que você tem que transigir, negociar, pactuar, formar maioria social e política em torno de um certo ideário, em torno de um certo projeto. Agora você tem que ter um núcleo ali que é seu e só seu, que nós convencionamos chamar de princípios, valores, ideologia, como você queira chamar. E neste núcleo está uma postura clara minha de apoio a outras redes de comunicação, a plurivocidade da sociedade, poder encontrar um caminho, porque esse é o modo de autenticamente romper com a oligarquia. Não se rompe com um passado oligárquico que percorre praticamente toda a república apenas vencendo uma eleição. Você precisa alterar uma cultura política, fundar uma nova institucionalidade, é claro que não é uma tarefa individual,
E nessa fundação dessa nova institucionalidade, eu situo exatamente a questão da comunicação como uma referência que nós vamos adotar, como disse, respeitando a legalidade, respeitando a propriedade, todos os valores, eventualmente, inclusive, contratando serviços dessas empresas no que for necessário, imprescindível, mas com uma atitude política, com um sentido político muito claro de fazer com que o governo possa ajudar. Não formar, que aí seria também um equívoco, seria o dirigismo, né? Nós formarmos a nossa rede estatal, mas facilitar, possibilitar, ativar, estimular, para exatamente você horizontalizar um pouco as relações de poder, fazer com que o poder pertença autenticamente, ainda que uma pequena fração, mas que pertença ao cidadão. E essa fração de poder permita que ele, inclusive, se assenhore de outras fatias de poder mais adiante. Então, é uma visão profundamente democrática, por isso que eu sempre falo na Revolução Democrática, dentro da institucionalidade, você conseguir que um Estado como o nosso, em que essas características nacionais, patrimonialismo, coronelismo, inclusive na sua feição midiática, negação da participação popular, concentração dos meios de comunicação, negação de direitos ao povo, são características do Brasil, mas lá no nosso Estado são mais exacerbadas, né? Por isso mesmo o combate a elas é uma causa nacional. E agora uma coisa, como é que, digamos, a sua agenda estadual, regional, ela vai ter que se entrosar com uma agenda nacional, quer dizer, a pauta nacional está pegando fogo, verdade, né? Inclusive problemas de reforma política. Eu vi uma declaração sua, acho que foi no Roda Viva, né? Sobre o projeto de uma constituinte, talvez. Qual é a sua opinião sobre esse? Eu assim, academicamente, como porque tese... A sua contribuição vai ser importantíssima, né? É um novo Nordeste, é o Nordeste de Celso Furtado, Eduardo Campos, que está voltando, né? Eu tenho procurado exatamente ajudar um pouco no debate nacional em torno dessa questão da valorização da política. Eu era juiz, fui juiz federal 12 anos. Deixei de ser juiz, eu renunciei, pedi exoneração. E o fiz porque eu acreditava profundamente na política. Então, nesse momento, é claro, até para dar sentido ao meu gesto, e eu mesmo não me arrepender, é preciso que a minha atividade seja valorizada. Minha contribuição número 1 nesse momento é governar bem o Maranhão, governar bem o meu Estado. Agora, quando posso, tenho opinado sobre essas questões institucionais, quanto à imprescindibilidade da chamada reforma política, até porque o sistema atual só sobrou. Ele foi implodido a partir de dois eventos, qual seja essa operação Lava Jato e a decisão do Supremo que se anuncia do fim do financiamento empresarial. Então, a reforma política deixou de ser uma opção dos políticos, que erradamente optaram por não fazê-la. Agora é uma imposição da conjuntura. Eu lamento apenas que a turbulência vai impedir, por vezes, que o barco vá na direção certa. Mas eu acho que mesmo na turbulência você navega. O que você não pode é esperar o barco afundar. Que às vezes eu tenho a impressão que há colegas meus políticos que estão dentro do barco, estão vendo o maremoto e estão achando que não, tudo bem, a gente vai afundar e depois salve-se quem puder. Não acho que esse é o melhor para o Brasil. Eu sempre lembro a Operação Mãos Limpas na Itália. E exatamente porque houve a perda de hegemonia política dos partidos tradicionais, veio o Berlusconi em seguida. Claro. Então a gente tem que ter muito cuidado, que é a negação da política. Eu vou aproveitar para fazer mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.